Este programa é patrocinado por Sigmund. A nossa mente pode pregar-nos partidas e por vezes agimos de forma descontrolada, que poderá afetar a nossa saúde, mas também ter impacto na vida dos que nos rodeiam. Hoje falamos de transtornos comportamentais. Envie-nos as suas perguntas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Quando o nosso comportamento parece estar fora de controlo, o que devemos fazer? Quais os sinais a que devemos estar atentos? E que respostas existem para solucionar estes problemas? Hoje temos connosco o Dr. João Matos, psicólogo clínico e psicoterapeuta, que nos vai ajudar a responder às suas questões. Olá, Dr. João, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Dr. João, comecemos precisamente pelo conceito de psicoterapia. Sim. O que é isto? Psicoterapia é uma abordagem terapêutica que pretende conhecer o inconsciente de forma a tentar perceber as problemáticas que possam estar no inconsciente, de forma a poder tentar resolvê-las de forma a que cesse ou diminua a sintomatologia que se reflete depois. No fundo, é uma forma também de quase de autoconhecimento da pessoa para saber como controlar alguns dos problemas que possam ter, como é os ataques de ansiedade, etc., não é? Sim, nós temos as nossas dinâmicas internas, portanto, que não estão manifestas, e nós, ao conhecer aquilo que está para além do manifesto, podemos tentar cessam então esses sintomas, como os ataques de pânico, como a ansiedade, ou diminuem. E o que é que difere, no fundo, a psicoterapia da psiquiatria? Portanto, a psiquiatria tem uma abordagem mais mecanicista, porque usa como ferramenta principal a medicação. A medicação vai atuar, sobretudo, a nível mecânico, a nível dos neurotransmissores, a nível das hormonas cerebrais, e faz com que essa sintomatologia não se expresse. A psicologia, ou psicoterapia ou psicanálise vão agir sobretudo na parte que está por baixo dessa parte mecânica, portanto na parte das emoções e portanto isto para dizer que a psiquiatria é uma boa ajuda, mas a psiquiatria não vai curar, vai fazer um stand-by, vai tentar estagnar essa sintomatologia. Depois a psicologia, ou a psicoterapia, ou a psicanálise é que podem ajudar, resolver essas questões mais internas. Em alguns casos, no fundo, o que é melhor é complementarem-se, não é? Em alguns casos, sim. Nos casos de sofrimento grave, sim, porque até precisamos da psiquiatria para podermos trabalhar, porque a pessoa está num desespero muito grande e aí precisamos. Noutros casos, não é? Noutros casos, às vezes até há um excesso de psiquiatria, porque é uma coisa aparentemente mais fácil, não é? Mais rápida, mas é preciso a intervenção psicológica para podermos trabalhar... Consolidar, não é? Consolidar, exatamente, sim. E dentro da psicologia existe a psicologia cognitiva e a psicologia dinâmica, Sim, ou orientação psicanalítica. Sim. O que são e como é que se distinguem? Sim. Pronto, isso é uma ótima questão e é muito importante nós abordarmos essa questão, porque muitas vezes nós temos os nossos pacientes a chegarem até nós e não sabem para o que é que vão. Inclusive nós, antes de sermos terapeutas, não é? Também não sabemos bem essa diferença e é importante a pessoa saber, porque tanto os resultados como o processo, como a abordagem é completamente distinta, não é? As duas nem se deviam chamar psicologia, devia ser uma coisa diferente uma para a outra. A psicologia cognitiva comportamental age, como o nome indica, mais sobre o cognitivo, sobre o comportamento, portanto é uma coisa mais à superfície. A terapia dinâmica ou psicanalítica são a mesma coisa, fazem um caminho oposto, portanto é um caminho de desconstrução. Eu costumo dizer que é a pré-história da cognição, portanto eles vão para trás da cognição. E indo para trás da cognição vão para
uma linguagem que não a cognitiva. Portanto, nós vamos tentar, quando estamos com o nosso paciente, ir para trás a uma linguagem que não a cognição, que é a linguagem do bebê e da criança, como eles entenderam o mundo. Portanto, nesta altura não há cognição, o bebê e a criança pequena vão entender o mundo pela imagem, pela sensação, e vão se organizar, vão criar a sua estrutura primária com imagem, com sensação, como nós sonhamos, tal e qual como nós sonhamos. Portanto, esse bolo do inconsciente, que é o inconsciente, reflete-se no nosso dia-a-dia, a nível emocional, e, portanto, depois todas as consequências a nível da sintomatologia são reflexo desse inconsciente. Nós, em psicoterapia ou psicologia dinâmica ou psicanalítica, vamos tentar intervir desconstruindo, portanto, andando para trás até tentar chegar a esse inconsciente. E precisamente quais são os casos da sua experiência, quais são as situações mais comuns que vos chegam que devem fazer psicoterapia? Pronto, a psicoterapia pode ser feita por qualquer pessoa, não é? Porque, no fundo, a psicoterapia acaba por ser um repensar-se, não é? E uma reflexão sobre o próprio a dois portanto, pode ser feita por qualquer pessoa. No fundo, é quase um estilo de vida. Agora, quando há sintomatologia, por exemplo, ansiedade, ataques de pânico, ou mesmo questões psicossomáticas, portanto, quando não se reflete na psique, pode-se refletir no corpo, como pessoas que têm tensão alta, por exemplo, esses indícios, esses sintomas... Pode ajudar. Pode ajudar a psicoterapia ou a psicologia clínica, sim. E com a psicoterapia, o que falávamos há pouco, Sim. por causa precisamente dos ataques de pânico, etc., estas ferramentas e este autoconhecimento ajudam para o resto da vida? Sim, sim, porque tem a ver com aquela questão que estava a falar há pouco. A psicoterapia acaba por ser um processo primário. Portanto, é uma relação diferente de todas as outras relações cognitivas, como nós estamos a ter aqui uma relação cognitiva neste momento, então vamos tentar aceder ao primário. É uma oportunidade de aceder de novo ao primário, como quando se viveu em bebê, em criança, Sim. não é? E, no fundo, é uma maneira portanto, de tratar aí, podemos... a causa, sim, não é? Sim. Muitas vezes, até nas outras doenças físicas, sim, muitas vezes trata-se o sintoma, não se trata a causa. Aqui vai-se à causa. Exatamente, sim. É algo que demora um bocado de tempo, porque tem que se construir a relação terapêutica, mas fica consolidado, como há pouco disse, porque vamos tentar... ir lá de novo, não é? Exato. E reestruturar, sim. Vamos então às perguntas dos nossos espectadores. Com certeza. Fernando Guedes, de 23 anos, da Nazaré, que nos diz: faz-me confusão ver as coisas desarrumadas. Às vezes, em casa de amigos, não resisto a ir compor uma moldura ou um quadro que me parece torto. Na brincadeira dizem-me que se calhar tem estoque. Será mesmo? Sim. Eu não posso dizer que tenha toque por isso, não é? Mas é um sintoma, de facto, é um sintoma da obsessiva-compulsiva, a reorganização das coisas. Se for compulsivo, se ele não conseguir parar de fazer isso, sim, pode ser. Provavelmente, pode não é? ser, sim. O que é isto do transtorno obsessivo-compulsivo, porque as pessoas em casa entendam? Sim, pronto, o transtorno obsessivo-compulsivo, na verdade, nem é uma doença, ou melhor, é uma doença, mas é a fuga de uma doença, é uma defesa de uma doença. No fundo, para explicar melhor, tudo o que é patologia é defesa. Portanto, quando há defesa, há mais psíquica, há patologia. E o transtorno obsessivo-compulsivo é algo que se passa dentro do próprio, é uma coisa interna que depois se reflete no exterior. Portanto, quando nós falamos aqui de transtorno obsessivo-compulsivo, estamos a falar de arrumações, de limpeza, de pôr quadros direitos. E, portanto, no fundo, é como se estivéssemos dentro de nós sempre a fazer isso, com receio de que, se não fizermos isso dentro de nós, há uma ameaça latente que pode se descontrolar psiquicamente. Portanto, e nós agimos sempre por reflexo. Portanto, vamos refletir aquilo que está no nosso interior e vamos tentar defender-nos, não é?
Pensamos que ao consertar um quadro ou qualquer outra coisa estamos a controlar o nosso interior. E este é um transtorno que se manifesta habitualmente quando? Pode acontecer logo desde a infância, mais na idade adulta? Como é que é? Quanto mais pode acontecer na infância, mas normalmente acontece mais na idade adulta. Quando a doença se manifesta mais precocemente, mais grave, à partida é a doença. Portanto, normalmente na entrada na vida adulta é quando aparece o transtorno obsessivo-compulsivo. Mas há crianças que também o têm. E com, neste caso, a psicoterapia, que é isto que também estamos sim, a falar, é fácil ou mais fácil de controlar estes impulsos de, como dizia aqui este nosso ouvinte, de ir arrumar as coisas em casa dos amigos? Sim, essa é uma boa questão, porque o próprio transtorno obsessivo-compulsivo é controlo. Portanto, nós não vamos controlar o controlo. Não é? Ok. Também não vamos descontrolar, mas vamos tentar, lá está, ir lá atrás, não é? Exato. Porque isto serve a um propósito, está a cumprir uma função, este transtorno obsessivo-compulsivo. Vamos tentar fazer com que estas ameaças que levam a que se tenha que ter estes movimentos compulsivos percam o seu caráter de gravidade e assim já deixa de haver a necessidade de ter impulsiva e quase sem controle mesmo, exatamente. de o fazer. Sim, portanto, há abordagens terapêuticas que tentam fazer controle, não é? Com estratégias, mas lá está, não consolida, não fica perpétuo, não é? Portanto, nós costumamos dizer, se não dá uma dor de cabeça, dá uma dor de barriga, e o que nós queremos é que pare a dor, não é? Para que não tenha que haver esse exercício constante. Existem algumas figuras públicas que já assumiram terem transtorno obsessivo-compulsivo. Da sua experiência, acha que tornou mais fácil para quem tem identificar o que tem e para quem está de fora ser mais tolerante com estas pessoas? Sem dúvida. Acho ótimo. Acho que é preciso ter coragem, mas ao mesmo tempo deixar que seja um tabu. Exatamente. E vem-nos dizer que as pessoas não são perfeitas, não é? Ninguém é perfeito, todos têm questões, não é? Mal seria se não tivessem, não é? Porque até delinea a personalidade de cada um, se não éramos todos iguais e, portanto, acho ótimo as pessoas conseguirem, estas pessoas darem a cara e ajudarem-nos a todos para que isto seja mais relativizado. Vamos então a mais uma questão. Claro, Mónica Pinto, de 28 anos, de Loures, que nos diz: a minha mãe sempre teve a mania das limpezas. No entanto, desde o início da pandemia, que está sempre a passar tudo por desinfetante. Lava a roupa a mais de 60 graus, lava o chão da casa mais do que uma vez por dia, o que nos deixa doidos. Percebemos que é mais forte que ela. Será que ela devia ir ao médico? Sim, talvez pudesse ajudar a ir a um psicólogo ou um psicoterapeuta. Para fazer uma avaliação para perceber a causa deste comportamento, não é? Sim, porque pode realmente ser um transtorno obsessivo-compulsivo que se esteja a manifestar. E este tipo de situações, de facto, há pouco dizia, é comum terem surgido mais casos destes desde a pandemia? Sim, desses e não só. Em geral, surgiram mais patologias, mas é curioso, essa pergunta é muito interessante porque ouvia-se na altura dizer que com a pandemia surgiram mais problemas psicológicos, mas na verdade eu acho que eles se manifestaram mais na pandemia, não é? E a pandemia trouxe muitas coisas desagradáveis, mas trouxe a necessidade, a obrigação de cada um de nós se poder reencontrar connosco próprios e com os nossos próximos, não é? Sim, mesmo a relação entre casais e filhos que de repente se vêem 24 horas sobre 24 na mesma casa, não é fácil. Não é fácil, mas devia ser fácil, não é? Só que nós também temos uma sociedade que promove o contrário, portanto, eu acho que foi um bom desafio. E, por outro lado, realmente houve muito mais gente que recorreu à ajuda psíquica e vejo isto do lado positivo, no sentido das pessoas poderem resolver as questões que estavam latentes e que há um gasto energético também que para as pôr num canto, não é? E, portanto, houve realmente mais, em geral, em todas as patologias, houve mais procura
da nossa ajuda. E precisamente nesta fase de pandemia em que muitas vezes as pessoas estivemos todos isolados em casa, que não podíamos sair, confinados, nessas alturas como é que vocês conseguiam ajudar as pessoas? No fundo, com todas estas crises que pudessem ter, como é que faziam as vossas consultas? Era misto, não é? Porque nós podemos ir ao consultório e as pessoas podiam se deslocar para ir ao consultório com uma autorização. Outras pessoas preferiam fazer online. O online cresceu em todos os campos, como nós sabemos, e fez-se muito online, que até perdura até hoje. Acabou por ser também uma ajuda nesta fase de poderem até falar com pessoas que fisicamente não estão na localidade, até podem estar do outro lado do país, dúvida, mas mundo, acederem às terapias, no fundo. Sim, sem dúvida. E acho que foi uma reestruturação que nós tivemos todos, não é? E que nos adaptámos e que trouxe coisas negativas e coisas positivas. Vamos a mais uma pergunta. Sim. Desta vez, por e-mail, chegou-nos a questão da Sofia Branco, de 46 anos, de Portimão. Tenho uma filha com 13 anos que começou com a vaidade própria da idade. No entanto, por vezes queixa-se que lhe ponho muita comida no prato e que não quer ser gorda. Tenho medo que o que agora me parecem ser coisas normais da idade se possa tornar um distúrbio. Quando é que me devo preocupar a sério? Há alguns sinais mais evidentes? Obrigada. Sim. Realmente as redes sociais trazem esta questão da imagem, não é? Da imagem perfeita, não é? E faz com que algumas pessoas depois se sintam aquém, não é? E por contraposição vejam-se numa imagem que não lhes agrada, não é? Isto vai para além da imagem, vai para as questões da identidade. Portanto, se houverem outros sintomas, como as pessoas não quererem sair de casa, tiverem compensações alimentares, ou não quererem comer porque se sentem que estão com excesso de peso, portanto, tem que haver outros sinais, não é? Porque são questões identitárias. Exato. Mas se por acaso houverem mais sintomas, é uma questão de fazerem uma análise, sim. Mas realmente as redes sociais vieram a trazer um pouco mais de insegurança e trazer ao de si mais questões de identidade e por que não depois pedirem ajuda, não é? Sim, mesmo porque na adolescência é sempre aquela fase em que os próprios jovens estão em busca daquilo que são, do seu conhecimento, de se encontrarem, não é? Sim. E muitas vezes estas influências das redes acabam por não ajudar a encontrar o seu caminho. Sem dúvida, porque é como se houvesse um estereótipo, não é? Claro. De antes já havia com os cartazes dos ídolos musicais, etc. Mas agora realmente há aqui uma abundância enorme do que deve ser. E mais imediato, que lhes entra pela casa adentro, não é? Sem dúvida. E isso realmente é um desafio para os adolescentes e para a sua autossegurança e por vezes, traz ao de cima questões identitárias que têm que ser resolvidas. Aqui também está preocupada com a possibilidade de haver um distúrbio alimentar. O que é que pode levar a um distúrbio alimentar? Precisamente o lado da imagem ou outros problemas que possam estar escondidos lá para dentro? Sim. Se for um distúrbio alimentar, terá que ser uma coisa um pouco mais a séria, interna, que pode estar ligado também a esta questão da imagem, por causa das questões identitárias. Mas se for a nível do distúrbio alimentar, tem a ver com questões da tenra infância, questões que têm a ver com as relações parentais e que têm que ser desconstruídas, sim. Mas, à partida, são questões mais profundas. Mais profundas, sim. E esta é uma questão que atinge maioritariamente as meninas, os meninos, é igual? Sim. Nas raparigas e mulheres há mais procura quando se trata da anorexia, da bulimia. Não quer dizer que homens e rapazes também não aconteça. Para os rapazes é mais compulsão alimentar. Portanto, uma tentativa... O comportamento acaba por ser diferente? Um bocadinho diferente, sim. Nos rapazes há mais a compulsão alimentar, que é não conseguirem parar de comer, que também existe nas raparigas e nas mulheres, mas normalmente distingue-se dessa forma. Divide, sim.
Por WhatsApp chega-nos a pergunta de Ruth Queiroz, de 52 anos, de Leiria. O meu filho de 16 anos passa horas ao computador, na maioria em jogos online. Chega até a pedir para comer no quarto, e o que, por enquanto, negamos. Mesmo quando temos pessoas cá em casa, está sempre no telemóvel e assim que pode, vai logo para o quarto. Estou preocupada com este comportamento e não sei o que fazer. Pode ajudar-me? Sim. Sim, lá está. Esse é mais um desafio dos ecrãs, não é? Exato. Que realmente trouxe Coisas esta... positivas, mas depois sim, tem este lado sim. quase dependente, não é? Sim, sim, exatamente. Pronto, em relação a essa questão, há que estar atento, não é? Há que estar atento. Muitas vezes tem a ver com questões de estímulo imediato, não é? De procura de gratificação imediata. E é como, eu costumo dizer, é como quando estes rapazes estão no computador, é como se estivessem ligados à máquina, não é? Nós não podemos desligar simplesmente. Desligar simplesmente. Portanto, tem que haver aqui uma cura, não é? Para que esse computador deixe de ter importância, porque tem muita importância naquele momento, para que ele fique preenchido com outras coisas que não o computador. Não é? Isto pode ter origem em que numa falta de às vezes lhe prestarem um elogio, de sentir que não é suficiente como os outros? Muitas vezes é um escape, não é? Há aqui várias questões, não é? O computador, ao fazer estímulo imediato, vai, a nível químico, fazer com que haja a maior produção hormonal estimulada, não é? E depois o próprio cérebro fica um bocado preguiçoso em fazer essa estimulação, se não for daquela forma ou de outras formas, não é? E depois fica difícil a libertação, neste caso do computador. Mas pode-se também considerar um vício este comportamento? Sim, sem dúvida, sim. É uma adição. Agora, depois, por detrás, não é? Há mais predisposição ou não de vários tipos de patologia, não é? Que se podem manifestar, por exemplo, a angústia do vazio na patologia borderline, por exemplo, aí em que realmente existe um vazio e existe uma dificuldade desse preenchimento de vazio através da relação, através do elogio, através de qualquer coisa benéfica que se possa conseguir numa relação. Então, outras coisas vão preencher esse vazio, Exato. como o computador. Não é? Precisamente nestas idades em que os pais se preocupam muito com o lado das adições e que se fala muito das drogas, do tabaco, do álcool, e às vezes esquece-se um bocadinho também o jogo e este lado que também pode ser aditivo. Sim, sem dúvida. Como o amor, não é? Como comportamentos obsessivos também, não é? Exatamente. Há vários, verificam-se, é tudo que tenha estímulo imediato, não é? Tudo que dê gratificação imediata, que não é, claro que nós todos queremos de vez em quando gratificação imediata, mas também queremos ler um livro, também queremos ver um filme de 2 horas, queremos estar num namoro construtivo, mas aqui estamos a falar de pessoas que, por alguma razão, não é, têm que estar a encher-se constantemente, mas é compulsivo, porque é de fora para dentro. Portanto, ela não fica, como não fica internalizado nada, é sempre de fora para dentro, tem que ser repetitivo. Não é? E por isso se tivesse que ser alimentado, mas não alimenta. Mas não alimenta. Não alimenta, sim, está sempre a repetir. E neste caso, no caso de a pessoa ser, se perceber que tem ali um problema de adição, como é que a psicoterapia ajuda não só a largar este tipo de comportamento, mas a que não haja uma reincidência? Pronto, lá está. Temos várias abordagens, não é? Como sabe, há abordagens extremas de internamento, portanto, que aí é desligar a máquina, neste caso, mas nós sabemos que isso é de curta duração, não é? Exato. A pessoa pode ter muita força de vontade e depois reincide, portanto,
não é a solução. O que nós queremos, pegando naquele exemplo que eu dei do vazio, nós temos que conhecer esse vazio, não é? Temos que conhecer a casa abandonada. Não é? E preenchê-la de outra forma. Mas primeiro temos que vê-la abandonada, Exato. não é? Que é isso que não se quer ver. E depois podemos reparar, não é? E depois decorá-la. E aí a casa fica habitável, não é? E aí fica preenchida por dentro. Portanto, é um processo algo demorado, mas é a única coisa que pode realmente preencher por dentro, porque senão vai-se buscar, são substituições, são restrições, portanto, que não têm uma duração longa. Voltamos ao mesmo, Sim, não vão tratar o problema da origem. É sempre essa a questão, não é? É sempre essa a questão. A última questão chega-nos de Lessa, o Luís Torres, 32 anos, que pergunta: desde os 17 anos que fumo. Aos 29 tentei deixar de fumar, mas só aguentei 3 semanas. Como posso deixar de fumar de vez? Ok. Pronto, o tabaco também é... Também é uma adição. Também é uma adição. É algo que ajuda a que haja produção de hormonas psíquicas facilmente e cria depois a vontade de usar isso para esse estímulo de nós. Portanto, também é uma questão que depois, ao se fazer uma terapia em que a pessoa consiga sentir-se melhor internamente, pode deixar esse vício. No fundo, acaba por ter que fazer uma mudança de estilo de vida, não é? Porque aquilo está a compensar alguma coisa, está a cumprir uma função. Não é? E, portanto, temos que arranjar alguma coisa internamente que possa preencher. Voltamos ao mesmo, exatamente, não é? exatamente. O preencher e o conhecer a causa Sim. para poder largar, neste caso, Sim, o tabaco. Exatamente. Por vezes são pessoas, por exemplo, nervosas, que o cigarro acalma e, portanto, é compreender o porquê desse nervosismo para depois, compreendido e modificado, possam então não ter que ter a bengala do tabaco. Exatamente. Mesmo para terminar, quais as vantagens da psicoterapia? Falámos aqui de várias situações, sim. Mas quais as vantagens e as dicas essenciais para quem nos ouve lá em casa? Eu englobaria a psicologia, a psicoterapia, a psicanálise, tudo que seja da área da vertente da dinâmica psicanalítica, não é? Que eu exerço. Para além destas vantagens, não é? De ajudar a quem tem sintomatologia que causa sofrimento, cessar ou diminuir essa sintomatologia psíquica, mas também psicossomática. Portanto, às vezes não se percebe, mas hoje em dia sabemos que a psicossomática tem uma ação sobre o corpo muito grande e ajuda à promoção de doenças físicas. Para além disso, a psicoterapia, como disse há pouco, pode ser encarada também como um estilo de vida, não é? No sentido de que a pessoa vai se conhecer, vai ter uma perspectiva diferente sobre si e isso faz com que tenha uma perspectiva diferente sobre o mundo. E depois, para terminar, há um facto muito curioso que é o da pessoa ir descobrindo coisas que não sabe que tem, não é? Que é como descascar uma cebola, que é como se diz. Não é? Porque nós tendemos a cristalizar, a contornar questões nossas, não é? Mas que estão lá, gastamos alguma energia psíquica para o fazermos, não é? E se nós conseguirmos, e ao nós evoluirmos na relação terapêutica e ao termos coragem de olharmos para questões que estavam ali armazenadas em gavetas e as abrirmos e formos tirando, vamos descobrindo questões que tínhamos que não sabíamos e vamos resolvendo até que podemos estar no maior bem-estar, e é isso que a psicoterapia procura, e a psicologia clínica e a psicanálise. Muito obrigada, Dr. João, pela sua ajuda, não só dos espectadores, mas até de nós, que nos promove aqui muito conhecimento. Sim. Obrigado, eu também. Obrigada. Se identifica com algum destes casos de que falámos hoje, não hesite em pedir ajuda, pois este pode ser o primeiro passo para encontrar a solução, porque a sua saúde continua a ser uma preocupação nossa. Em todos os programas temos um especialista para responder às suas questões, que são importantes para nós também. Escreva-nos para o e-mail agenda@saudemais.tv ou envie mensagem por WhatsApp através do número 938 560 646. Se preferir, poderá ainda entrar em contato connosco através das redes sociais.
Este programa foi patrocinado por Sigmund.